E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o fascismo. O fascismo é uma caracterização política, então precisamos de algumas características para declarar uma atuação política como fascista. A primeira é a ditadura, em que apenas um grupo ou uma pessoa governa, ou seja, não existe eleição nem oposição política. A segunda característica é o militarismo, em que o governo utiliza das forças armadas para impor a sua vontade. A terceira característica são as grandes obras, em que o governo tenta mostrar para todo mundo o quão poderoso é aquele país. A última característica é o nacionalismo, onde o governo tenta fazer com que as pessoas se sintam mais patrióticas com o país, além da ideia de uma superioridade às etnias de outros países e também uma valorização no mercado interno. Agora nós vamos ver exemplos de fascismo. Na Itália, o fascismo começou com Benito Mussolini. Mussolini foi um atirador de elite durante a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, Mussolini retornou da guerra como herói. Mussolini era jornalista e quando ele retornou para a Itália, ele começou a publicar artigos de opinião contra o governo. Mussolini criticava o governo pela forma como os outros países que venceram a guerra tratavam a Itália. A Itália não ficou com nenhum tipo de lucro da Primeira Guerra Mundial. Ela era tratada como um país inferior pelos outros países que venceram a guerra. E por criticar o governo, Mussolini começou a ter seguidores, pessoas que também discordavam das ações do governo e que se manifestavam nas ruas contra o governo. Chamamos eles de camisas negras. Pela popularidade, o próprio rei da Itália nomeou Mussolini como primeiro-ministro, e como primeiro-ministro ele conseguiu implantar o fascismo, superando até o poder do rei, governando sozinho. Adolf Hitler era um austríaco, ele perdeu seus pais ainda muito jovem, e ele tinha um sonho de se tornar artista, é por isso que ele se mudou para a capital Viena. Hitler desenhava muito bem, mas ele não gostava de pintar, é por isso que ele não foi aceito na Academia de Artes. E ele passou a trabalhar na indústria como operário. Foi aí que ele teve contato com as ideias do socialismo. Ele passava o dia trabalhando na fábrica e à noite ele se dedicava a estudar os temas que ele mais gostava, como por exemplo política, economia e religião. Com a chegada da Primeira Guerra, Hitler se alistou de forma voluntária. Ele tinha uma função primordial, que era a intendência. Ele levava informações de posto para posto. Ele quase morreu diversas vezes. É por isso que ele saiu da Primeira Guerra Mundial condecorado como herói de guerra. Hitler não concordava muito com o governo austríaco e ele se identificava muito mais com a Alemanha do que com a Áustria. É por isso que, após a Primeira Guerra Mundial, ele foi viver na Alemanha. Já na Alemanha, Hitler teve contato com o Partido Nazista, que eram pessoas que discordavam do resultado da Primeira Guerra Mundial, principalmente do Tratado de Versalhes, que foi um tratado muito humilhante para o povo alemão. Os nazistas tinham um discurso de união, onde eles defendiam que o povo alemão deveria se unir para resistir a esse Tratado de Versalhes, que era humilhante para o povo alemão. Hitler, por se identificar com essas ideias, ele acabou por entrar no Partido Nazista. Ele começou a se destacar no Partido Nazista pela sua capacidade de oratória. Ele falava muito bem, ele tinha um carisma que atraía as pessoas. Não há nada pelo que lutar? Famosas últimas palavras de todos os vira-casacas da história da guerra. Os fracos dentre nós voltam-se a essas desculpas para abandonar o orgulho e a esperança, quando é apenas a união que separa os vitoriosos dos derrotados. E está claro que pararam de lutar. Mas nós ainda lutamos na Grande Guerra Alemã. Nossa guerra pelo que merecemos. Uma Alemanha unida e forte. Uma Alemanha orgulhosa. A Alemanha é um gigante adormecido. E quando livrarmos a nossa nação das fraudes sem fibras dentre nós, juntamente com os criminosos de Versalhes, iremos novamente encontrar a grandeza! É com essa capacidade de liderança que ele conseguiu organizar um levante armado para tomar o poder na Alemanha. Só que não deu muito certo e acabou todo mundo preso. Na cadeia, Hitler escreveu um livro, e esse livro nos ajuda a entender melhor as atuações dele na política. Quando Hitler saiu da cadeia, ele foi convidado pelo próprio presidente da Alemanha para ser chanceler. Chanceler seria uma espécie de braço direito, um primeiro-ministro, uma pessoa que auxilia o governo. O presidente acabou por falecer e a Alemanha ficou nas mãos de Hitler, que implantou o fascismo e se tornou ditador. Hitler acreditava que os germânicos eram de uma raça superior, que os seus antepassados haviam sido deuses, e que esses germânicos teriam perdido a sua superioridade através do cruzamento de linhagem sanguínea, ou seja, do casamento de pessoas que eram de linhagem pura com outras etnias. É por isso que eles escolhiam pessoas para o casamento tentando obter essa linhagem pura novamente. Eles queriam ter uma raça superior que dominaria a Terra.
Antes da Primeira Guerra, os judeus estavam em altos cargos do governo. Também eram as pessoas mais ricas da Alemanha. Pelos judeus estarem à frente da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, eles foram responsabilizados. Então a culpa caiu sobre os judeus. E por esse motivo eles foram considerados uma raça inferior, que deveria ser exterminada no planeta Terra. Os judeus começaram a ser levados para campos de concentração, onde eles eram forçados a trabalhar até a sua execução. Existiam diversas formas de execução, mas a principal era a câmara de gás, porque eles conseguiam matar muita gente ao mesmo tempo. E o Holocausto é um dos fatos mais sombrios de toda a história da humanidade. Devemos falar sobre isso para termos certeza de que nunca mais acontecerá.